Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado, dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão, apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que lhe havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem: levante-se e vá, a sua fé o curou. Pai, abrimos o nosso coração para a tua palavra nessa noite. Que ela produza os frutos necessários em cada coração. E que nós, em nome de Jesus, tenhamos, Senhor amado, o bom fruto dessa semente lançada. Em nome de Jesus. Amém. Cada versículo que nós lemos das Escrituras Sagradas, eles não foram colocados em vão. E principalmente quando nós estamos dentro de um contexto de uma narrativa. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, biográficos. 3 deles nós chamamos de evangelhos sinóticos. Evangelhos que nós temos similaridade, e é Mateus, Marcos e Lucas. Apenas o evangelho conforme João, ele não tem essa similaridade que os outros 3 evangelhos possuem. Por isso que eu digo para vocês que cada detalhe da narrativa é muito importante para nós. O versículo 11 fala que Jesus está a caminho de Jerusalém. Essa ida de Jesus a Jerusalém é a sua última ida, porque Jesus está indo para Jerusalém para entregar-se aos soldados romanos, aos soldados do templo, para sua morte vicária, sua morte substitutiva, para que nós pudéssemos ter a salvação. Por isso que o texto diz: Jesus dirigindo-se a Jerusalém. Então, para nós, essa parte é algo muito importante, porque fala a respeito do ministério de Jesus, que durante 3 anos esteve na terra, com o seu ministério público. E aqui nós entendemos que esses 3 anos já estavam chegando ao final. E nesses 3 anos, nós encontramos nas palavras dos evangelistas que Jesus operou muitos milagres, que Jesus curou cegos, que Jesus curou paralíticos, que Jesus ressuscitou mortos. E a fama de Jesus estava em toda a Judéia, Samaria, Galiléia. Jesus, ele estava se tornando famoso por tudo que ele estava fazendo. Por isso que quando Jesus ele passa nesse povoado, e geograficamente não entende-se porque Jesus, do caminho para Jerusalém, ele fez essa grande volta e parou nesse povoado. E ao chegar à entrada desse povoado, a narrativa nos fala que Jesus foi parado por 10 homens. Aí começa a história dos 10 leprosos. Mas antes disso, Lucas enfatiza essa parte do ministério de Jesus. Ele estava indo para Jerusalém para cumprir o seu propósito no qual ele havia sido enviado. O versículo 12 nos mostra coisas muito importantes. Lucas, ele era um médico. Por isso que Lucas traz uma perspectiva na sua escrita como alguém que conhecia coisas clínicas. Por isso que ele falava detalhes, e também ele era um judeu. A lepra, no tempo de Jesus, era uma doença incurável, dependendo do seu estágio. A lepra, ela era uma doença extremamente contagiosa. Por isso que na lei de Moisés, em Levítico, nós encontramos que para essas pessoas que tinham lepra, foi criada uma cidade de refúgio. E todas as cidades precisavam ter um local para receber esses homens que tinham essa doença tão contagiosa. Por isso que ao entrar na cidade, veja que esses homens não estavam na cidade, eles estavam nesse lugar de refúgio. Então eles ouviram falar desse homem que 3 anos e meio estava fazendo grandes coisas, grandes milagres, que ele estava passando naquele local. Então possivelmente eles saíram da cidade de refúgio, foram até a entrada desse local, dessa cidade, e chamaram por Jesus. É muito interessante
Nessa narrativa que eles chamaram, eles não estavam perto de Jesus. Alguns historiadores falam que a lepra era tão contagiosa que eles aconselhavam que, dependendo para onde o vento soprava, a pessoa precisava estar 50 metros de distância. Então nós não sabemos quanto Jesus estava afastado daquelas pessoas, mas nós entendemos que elas procuraram Jesus porque entendiam quem ele era e que ele precisava fazer algo na vida delas. Homens que estavam isolados, homens que estavam distantes das suas famílias, estavam sofrendo com o seu corpo em um estado terrível, de muitas feridas incuráveis, mal cheirosos, certamente com o coração, com a alma ferida, triste por estar passando por aquilo, e fora as dores e as tristezas que a lepra causava sobre a vida deles. A lepra era uma das doenças mais temíveis no tempo de Jesus. Isso nos mostra a fragilidade logo no início da narrativa dessa história. E antes de nós prosseguirmos, aí quero ficar no versículo 11. Porque a lepra, ela tem uma grande similaridade com o pecado. E ao estudar esse texto, vi um comentário de Hernandes Dias Lopes, que ele faz 5 apontamentos que mostram como a lepra e o pecado têm a sua similaridade. Na verdade são 6 e aqui eu trago 5 para vocês. Nessa comparação entre a lepra e o pecado, nós precisamos entender que a lepra no tempo de Jesus, para que ela fosse contestada, uma das formas de examinar as pessoas era colocando água quente sobre a ferida. Se essa pessoa não sentisse a dor da água quente, era constatado que ela estava com lepra, e aquela ferida era uma lepra. Então nós podemos entender que a lepra gera insensibilidade do corpo da pessoa que está contagiado. E da mesma forma, o pecado, ele faz com que as pessoas se tornem insensíveis para o querer e a vontade de Deus. Todos aqueles que estão vivendo uma vida em pecado, todos aqueles que estão vivendo uma vida distante do Senhor, se tornam insensíveis pelo pecado. Por isso que existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, por isso que existem muitas pessoas que convivem nas nossas conexões, mas estão cheios de lepras do pecado. Recebem a palavra, são alvejados pela palavra, escutam a palavra, mas estão tão insensíveis que não conseguem reconhecer os seus pecados. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 17 até o versículo 18, fala sobre a insensibilidade daqueles que não conhecem o Senhor. Mas Paulo está falando para os Efésios: olha, vocês não podem se tornar insensíveis como aqueles homens que andam em pecado. Então, quando nós vivemos uma vida pecaminosa, e estamos dentro da igreja, e não somos sensíveis para entender que estamos vivendo em pecado, isso quer dizer que nós estamos vivendo uma lepra pecaminosa em nossa vida. Se nós olhamos para o nosso pecado, não choramos, não nos arrependemos, não reconhecemos que estamos em pecado, temos apenas um remorso, e isto fala que nós somos insensíveis. Outra característica da lepra: a lepra, ela é contagiosa, assim como o pecado ele é contagioso. O salmista Davi, no Salmo 1, ele vai falar que o homem que é feliz, que é bem-aventurado, ele não anda, não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores e nem se ajunta à roda dos zombadores. Nós já estudamos esse salmo e estamos vendo que é uma progressão. Primeiro a pessoa, ela ouve, depois ela tem o desejo e de repente ela senta com os zombadores. Zombadores aqui é a palavra escarnecedores, e é zombar de Deus. E quando nós andamos com pessoas que não têm o querer e a vontade de Deus, nós temos a grande possibilidade de nos contagiar pelo pecado. E muitos estão vivendo uma vida contagiada pelo pecado, porque não têm selecionado as suas amizades. Não têm selecionado com quem anda, com quem convive, com quem sentam ao redor da mesa, com quem compartilham as coisas. O terceiro apontamento é que a lepra deixa marcas físicas no corpo.
deixa a pele doente, deixa os ossos doentes. O pecado também faz assim conosco. Adoece o nosso espírito, adoece a nossa alma. Davi, antes de confessar o seu pecado, e olhando para a falta de confissão, falando sobre aquilo que ele não se arrependia, ele diz o seguinte, Salmo 32, versículo 2 e 3. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Outra característica da lepra e do pecado é que o leproso nos tempos de Jesus precisavam ser isolados, como eu falei. E você já percebeu que todos aqueles que estão vivendo uma vida pecaminosa não querem se mostrar, eles se isolam dos grupos, eles se isolam da família, eles se isolam da igreja. A maior tolice é quando nós estamos vivendo uma vida em isolamento. Isso é o início de uma depressão por causa de um passado mal resolvido. Todos aqueles que estão cobertos pelo pecado não conseguem viver em comunhão com a família, não conseguem viver em comunhão com os amigos e principalmente com a igreja. Então a única solução é se separar. E por último, a lepra gera morte física. E o pecado gera morte espiritual. Todos aqueles que vivem uma vida pecaminosa, todos aqueles que vivem uma vida com lepra do seu pecado, sujos, contaminados, insensíveis, estão correndo grande risco de ter uma morte espiritual. Veja que dentro da igreja existem muitos leprosos. Sim, todos nós somos leprosos, mas todos os dias nós precisamos confessar os nossos pecados. Mas existem aqueles leprosos que estão insensíveis, que não querem reconhecer, que não querem mudar, que têm se isolado e por causa disso estão correndo risco de ter uma grande morte espiritual. O apóstolo Paulo fala aos Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23, pois o salário do pecado é a morte. Mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós precisamos olhar todos os dias para a cruz e reconhecer que somos leprosos, que somos pecadores. Quando nós olhamos para a nossa lepra e nos acostumamos com ela, por causa daquele hábito pecaminoso, e nem no ato da ceia, tenha consciência de não cear por causa do pecado, porque sabe que amanhã vai fazer. E o problema são aqueles que dão conselhos enganosos. Você e a pessoa estão correndo risco, podem perder a sua salvação. Ah, pastor, não perde. Perde sim, a Bíblia nos mostra que são os apostatas. Muitos estão vivendo uma vida cheia de chagas, cheia de pecados. Agora voltando para o texto. Esses homens estavam vivendo dias difíceis e irreparáveis na sua vida. Isso o pecado faz conosco. Faz com que nós vivamos dias difíceis. E muitas vezes irreparáveis porque nós não queremos a cobertura do sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida. O versículo 13 e 14 mostram-nos que esses homens, mesmo distante, mesmo não podendo se aproximar, eles olham para Jesus e superam todas as suas impossibilidades, superam todas as suas separações e clamam por misericórdia. Lucas diz que eles clamaram. Clamor é um pedido de socorro. É um pedido de misericórdia, porque eles dizem, Senhor, tenha misericórdia de mim. E é isso que nós precisamos fazer diante dos nossos pecados. Quando nós olhamos para a cruz, mesmo distante da cruz, nós precisamos clamar, Jesus, tem misericórdia de nós.
E o texto nos mostra que o Senhor é misericordioso, mesmo distante, mesmo cheios de chagas, mesmo cheios de pecado, nós podemos clamar na distância: Senhor, tenha misericórdia de nós, e Ele olhará para nós e vai decretar sobre a nossa vida a cura e o perdão dos nossos pecados. O texto fala que a única ordem que Jesus deu para aquele homem, ou para aqueles 10 homens, foi: vão até o sacerdote. Conforme a lei de Moisés, todo homem que tinha lepra, que passou a quarentena e demonstrasse sinais de cura, precisavam ir até o sacerdote para que ele pudesse liberar esses homens para voltar para o local depois de um tempo de purificação. E esses homens entenderam exatamente aquilo que Jesus falou. Porque quando Jesus disse: vão até o sacerdote, ele estava dizendo para aqueles homens: vocês estão curados. Veja que aqueles homens nem curados estavam. Eles foram em caminho ao caminho do sacerdote, ainda cheio de chagas, cheio de pecados. Mas é isso que nós precisamos entender, que nós precisamos chegar diante do sumo sacerdote com os nossos pecados e entender que quando nós vamos a Ele, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. E o texto diz que eles obedeceram a Jesus. Eles obedeceram a sua ordem. Mas aí vem toda a chave interpretativa dessa história contada por Lucas. E o texto diz que um dos 9, ou um dos 10, ao perceber que estava curado, voltou. Nós encontramos coisas muito interessantes aqui. Primeiro, que esse homem que voltou, ele não estava interessado apenas em uma cura física, mas ele também estava interessado na cura do seu coração. Mas ele estava interessado no perdão dos seus pecados. Veja que aqui mostra exatamente quem é quem. E muitas vezes nós vamos passar por esse crivo, por esse filtro de mostrar quem é quem. Esse homem continuou, esses 9 homens continuaram andando, eles já estavam curados. Mas eles não estavam preocupados com Jesus, porque se preocupar com Jesus, eles precisavam retroceder. Porque ir para o sacerdote significava eles ser liberados novamente para entrar dentro da sociedade. Existem muitas pessoas que estão mais preocupadas com o que vão receber, mesmo sendo curados pelo Senhor, mesmo sendo aceitos pelo Senhor, eles estão focados nas coisas materiais e continuaram andando para o sacerdote. Esse é o nosso problema. Buscar Jesus apenas por aquilo que Ele pode nos dar. Buscar Jesus pelas bênçãos. Buscar Jesus pela cura que Ele pode me dar. Sim, muitos serão curados, mas não quer dizer que todos serão salvos. Aqueles homens estavam obstinados a voltar novamente para a sociedade. Aqueles homens estavam obstinados novamente a voltar para suas famílias. E não há nada de errado nisso, mas o propósito era outro. Mas aquele homem, ao ser curado, ele voltou para agradecer Jesus. Mas dentro dessa narrativa, os detalhes são interessantes. Quem era esse homem? Jesus disse: aonde estão os outros 9 que eu curei? E dentro da narrativa, Jesus diz: fala quem é esse homem. Mas este não é um estrangeiro. Os judeus e os samaritanos, embora vivessem ou dividissem o mesmo espaço geográfico da terra, eles tinham um grande problema. Tudo isso por causa do exílio babilônico, onde eles foram enviados para Jerusalém ainda quando o povo estava cativo. Então eles tinham uma grande rixa, tinham uma diferença de raça, tinha uma diferença política e uma diferença religiosa. Todos os samaritanos estavam à margem da sociedade no tempo de Jesus. E justamente esse homem que estava à margem da sociedade, que era de um povo inferior para os judeus, voltou para agradecer ao Senhor. Religiosidade, capa de crente, vir todos os dias do culto, ir em todas as conexões, não representa que o nosso coração está ligado no Senhor Jesus. Quantos estão me entendendo? Os 10 leprosos que foram curados,
representam os religiosos. Os homens que estão preocupados apenas em receber. Os homens que estão enchendo as igrejas. Que estão enchendo os auditórios. Que estão buscando palavras que massageiam o seu ego, mas não estão preocupados com Jesus. Estão preocupados em construir coisas na terra, estão preocupados em querer, estão olhando para o sacerdote, mas quando o Senhor quer que nós olhemos para Ele, as pessoas estão mais preocupadas em construir as coisas dessa terra, mas não querem voltar para agradecer a Jesus pelo privilégio da salvação. Apenas 10%. Que representa voltou. Aí você vai dizer, pastor, será que Jesus pensa assim? Será que Jesus é tão mau? Deixa eu construir a minha vida. Claro, Ele quer que você construa. Ele quer que você faça, Ele quer que você seja feliz. Mas Ele quer que Ele seja o centro. Ele não quer que a sua cura que você recebeu dele seja mais importante que Ele. Ele não quer que as bênçãos que têm caído na sua mão, no seu bolso, na sua casa, seja mais importante que Ele. Os 9 continuaram em direção ao sacerdote, mais um voltou. Pastor, Jesus espera isso, espera. Porque Jesus perguntou aquilo no versículo 17. Cadê os outros 9? Eu não curei 10. Cadê os outros 9? Quem nós somos? Que grupo nós pertencemos? Pergunta aí para quem está do seu lado, que grupo você pertence, meu irmão? Os 9 ou o 1? O versículo 18 nos fala algo muito importante. Que aqueles homens, por serem tão religiosos, estarem tão preocupados com as coisas da terra, não reconheceram que aquilo que o Senhor estava fazendo na vida deles era um ato salvífico. Porque o versículo 19 vai mostrar que esse homem foi foi curado para a salvação. A fé dos outros homens os curou sim. A fé dos outros homens os levou a um outro patamar, mas para a glória do Senhor. Esse homem, a partir daquele encontro com Jesus, ele não teve apenas o seu corpo curado da lepra, mas ele também teve o seu coração curado da lepra. Ele teve os seus pecados perdoados. Ele teve o encontro com Jesus que todos nós tivemos um dia. Mas quem sabe, pelas situações da vida, nós nos tornamos insensíveis ao pecado. Nós pecamos e não nos compadecemos mais. E essa palavra fala sobre um coração grato. Um coração que reconhece o que Jesus fez na sua vida. Será que você reconhece o que Jesus fez na sua vida? Será que você reconhece que Jesus é mais importante do que ir ao encontro do sacerdote? Do que ir ao encontro das coisas dessa terra? Jesus, ele precisa ser a personagem principal da nossa existência.